Olá, estudantes de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Monografia do Triunfo. Como vocês estão? Bom, hoje nós vamos continuar com a série da nova ortografia, porém, hoje eu vou abordar a acentuação, os conceitos iniciais. Ou seja, eu vou fixar bem a base, alguns conceitos que é necessário você aprender para você entender a acentuação de uma forma melhor. Beleza? Hoje nós vamos ver o que são vogais, a definição correta de vogal, consoante, acento, sílaba e muito mais. Beleza? Se você já curtiu o conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Bom, primeiramente, vamos começar definindo o que é tonicidade e grafia, que são dois conceitos diferentes, beleza? A tonicidade, ela tem a ver com o som, né? Lembra lá da fonética, a parte da gramática que estuda o som das palavras. Então, a tonicidade, ela tem a ver com um som que é destacado em uma palavra, beleza? Toda palavra vai ter sílaba tônica, porém, nem toda palavra vai ter acento. Ficou claro? Anotem isso, que é muito importante. Agora vamos para a grafia. Bom, a grafia, sim, tem a ver com a escrita, né? Ela seria meio que uma representação visual. Por isso que os acentos na língua portuguesa, alguns são chamados de acentos gráficos, né? Porque ela é uma representação visual daquela sílaba tônica que ela é representada por um acento. Ficou claro? Bom, basicamente nós temos três acentos na língua portuguesa, né? O acento agudo, que seria essa reta ascendente, né? Que seria o acento, por exemplo, da palavra ré, que é um monossílabo também, lembrando. O acento circunflexo, que seria aquele chapeuzinho do vovô, lembrando da sua quinta série, né? que eu tenho certeza que era assim que a sua professora falava para você decorar esse tipo de acento. Que seria o da própria palavra vovô, né? E o acento grave, que seria o da crase. Por exemplo, a crase nos pronomes demonstrativos, né? Aquele, aquela, aquilo. Ficou claro? Então, esses são os três acentos da língua portuguesa, tá? Somente esses três. Agora, vamos definir o que é sílaba. Bom, a sílaba, por definição, ela é a menor unidade fonética de uma palavra. E lembrando que toda sílaba possui uma e somente uma vogal. Ou seja, disso eu posso concluir que não existe sílaba sem vogal. Ou seja, toda sílaba vai ter que ter uma e somente uma vogal. Ficou claro? Outro conceito que vocês têm que ter, o som vocálico, que é diferente de sílaba. O som vocálico, ele pode ser forte, que vai dar origem às vogais, e ele pode ser fraco, que vai dar origem às semivogais. Mais tarde eu vou estar definindo ela para vocês, beleza? Pode ficar tranquilos. Só guarda essa informação. Agora vamos às consoantes. Bom, se as vogais são consideradas o núcleo de uma sílaba, as consoantes, elas acompanham as vogais, né? Por isso você pega a própria etimologia da palavra, ó, que tá aí. Consoante, com significa junto, e soante, que significa que soa, né? Ou seja, elas são as letras que só podem soar com auxílio de uma vogal. São aquelas palavras que, a hora que eu pronuncio elas, elas têm uma obstrução na passagem de ar, certo? Já as vogais, não. Quando eu emito as vogais, eu não encontro passagem de ar. Aliás, elas não têm nenhuma obstrução de ar na hora que eu pronuncio com os meus órgãos palatais. Ficou claro? Só um lembrete, né? Só para reforçar o conceito anteriormente. Tenha em mente que toda palavra tem sílaba tônica, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo agora de uma palavra que tem sílaba tônica, porém não é acentuada. Cabelo, ó. Cabelo. Ou seja, a sílaba tônica estaria no B, mas ela não é acentuada. Ou seja,
toda palavra tem uma sílaba tônica, mas nem toda palavra tem acento, reforçando o conceito anterior. E o que eu já havia mencionado anteriormente, se a palavra tiver acento, terá no máximo um acento. Agora vamos à definição de vogal. A definição formal de vogal, o que é? É um som pronunciado de forma tônica em uma das representações gráficas, né, que são as letras A, E, I, O, U. Ou seja, geralmente quando uma pessoa pergunta o que são vogais, você fala A, E, O, U. Não, esse não é o jeito correto de responder. Você tem que responder seguindo a definição de vogal, que é essa daqui, que é um som pronunciado de forma tônica em uma das representações gráficas, que são o A, E, I, O, U. Então, outra definição. Essa definição agora é do Napoleão Mendes de Almeida, a gramática metódica, que eu recomendo muito vocês darem uma olhadinha lá, caso vocês tenham alguma dúvida. Outra definição de vogal. São as letras que se pronunciam sem o auxílio de uma outra letra. Sim, a definição formal de vogal que eu havia mencionado anteriormente, que seriam aquelas letras que eu pronuncio sem obstrução de passagem de ar, ok? São as vogais orais, né? A, E, I, O, U, beleza? Lembrando que a vogal tem pelo menos 5 tipos, então, mas isso é tema para um outro vídeo. Se vocês estudarem linguística, vocês vão se aprofundar um pouquinho mais nessa área, beleza? Bom, a vogal também é um fonema ou um grupo de fonemas emitido num só impulso expiratório. Sim, o que eu havia mencionado anteriormente, ou seja, ela não encontra obstrução na passagem de ar, como as consoantes, certo? E ela também é o núcleo da sílaba. Sim, não existe sílaba sem vogal. Agora vamos à definição de semivogal, que muita gente erra, muita gente não sabe definir o que é realmente uma semivogal. Então, vamos lá. A semivogal, quando eu defini lá os encontros vocálicos, sim, ela é o som mais fraco, é uma sílaba de uma das representações gráficas, o A, E, I, O, U, certo? Geralmente, as semivogais são assim chamadas o I e o U, mas também pode ter semivogais que aparecem o E também. Então, fique atento. Elas são mais raras, né? Mas não quer dizer que não tenha semivogal com a letra E. Beleza? Essa é a definição do Napoleão Mendes de Almeida. Ó. São assim chamados o I e o U quando aparecem um ditongo. E lembrando que ditongo, reforçando aqui o conceito, ditongo não é encontro de duas vogais. Não, você sabe agora que toda sílaba tem que ter vogal. Então, mano, não tem como duas vogais estarem em uma mesma sílaba. Na realidade, o ditongo ele é um encontro de dois sons vocálicos, entendeu? Sons vocálicos, não de uma vogal propriamente dita. Porque cada sílaba tem a sua vogal. Ficou claro? Então, aí nós temos alguns exemplos aqui, ó. Rei. No caso, a semivogal aqui é o I. Rei. Outro exemplo de semivogal com I maior. No caso, o A aqui é a vogal e o I é a minha semivogal. Ficou claro? Mais um exemplo. Água. No caso aqui, a semivogal é U. Ou seja, aqui eu tenho uma vogal. Aqui, o U, eu tenho uma semivogal. E aqui, tenho uma semivogal também. E agora, nós temos alguns exercícios, né, que eu vou fazer junto com vocês para fixar o conteúdo. Então, vamos lá. Peguei 2 exemplos para o vídeo não ficar muito comprido também. Trem. Bom, aqui você sabe que toda sílaba tem que ter vogal. Qual é a única vogal aqui? O E, né? Então, portanto, eu não posso separar o TRE e separar o M sozinho, porque toda sílaba tem que ter vogal. Se eu separar aqui o TRE e colocar o M aqui, não vai ter outra vogal. Por isto, esta palavra é um monossílabo e não é separada. Ela tem apenas uma sílaba, que é a palavra toda, certo? Agora vamos ao segundo caso. Esse caso que já é mais... Tenho certeza que muita gente errou isso aqui quando estava na escola. Pneu. Se você mentalmente está achando, né, que para separar essa palavra é o P e depois o neu, você errou. Já errou aí. Por quê? Lembrando dos conceitos. Por isso que eu passei os conceitos antes para vocês fixarem. Por que que não pode separar o P e depois o neu? Porque o P, ele não é uma vogal, é uma consoante. Ah, mas é P mudo? Sim, mano. Mas ele não deixa de ser uma consoante. Então, o que que você vai analisar aqui? Aí você puxa lá da memória quando eu defini sílaba. Que toda sílaba tem que ter vogal e que a vogal é o núcleo da sílaba. Então vamos lá, qual é a única vogal que tem aqui?
o E e, em tese, o U, né? Vamos partir desse pressuposto, que o E e o U são vogais. Lembra também da definição que eu falei, que toda palavra tem uma sílaba tônica? Qual que é o som mais forte aqui? Pneu, né? O E aqui, certo? Então, aí eu posso concluir que o E é a minha vogal e o U é a minha semivogal. Por isso que as semivogais, elas dão origem a ditongos e tritongos. Ou seja, o que é um ditongo e um tritongo? Seria a união de um som vocálico, lembrando, de uma vogal com uma semivogal. E o tritongo seria uma vogal e duas semivogais. Ficou claro? Por isto, esta palavra também é um monossílabo e ela só tem apenas uma sílaba, que é a palavra toda. Beleza? Qualquer críticas, dúvidas, sugestões, comentários, vocês colocam aqui embaixo para mim. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like para mim. Curtam, comentem, compartilhem. Lembre-se, conhecimento não é crime, deve ser dividido com todos. Eu vou deixar abaixo o link de um infográfico contendo os erros de português mais comuns. Peguem, é de graça para ajudar vocês. Vou deixar também o link de todas as minhas redes sociais. Me sigam lá, pois eu posto vários conteúdos e dicas sobre TCC e português. Então é isso, até a próxima aula, bons estudos a todos, foca no TCC e tchau!